Muito bem, então agora vamos para a segunda parte, onde a gente vai falar do mapeamento de processos, né? Essa ferramenta maravilhosa que nós temos, né, para se trabalhar o gerenciamento por processos e de processos. Muito bem, então, o mapeamento de processos ele é muito importante, né? E é uma ferramenta de gerenciamento e de comunicação. Ele, ele traz, né, a sequência contínua dos fatos, operações, meio, fim, desde o input até o output, ou seja, desde a entrada, né, do objeto que vai ser transformado no processo de trabalho até o produto que vai ser entregue, né? Então, ele é importante porque ali, né, ele estando mapeado, estando documentado, ele vai ser o quê? Importante para que todos entendam, né, de forma prática e objetiva as operações daquele processo de trabalho, né? Então é importante para identificar essa representação dessas tarefas de um processo e seu fluxo, né? É importante ter esse fluxo, né? Entender como os processos funcionam. Essa documentação, né, que vai ser produzida é importantíssima, né, para que qualquer profissional conheça, né, e consiga entender as etapas e as complexidades desse processo de trabalho. Também realizar melhorias no processo e garantir que cada um dos processos sejam executados da melhor forma possível, né? Proporcionar mudanças também detalhadas no processo, né? Você pode fazer um fluxograma o mais detalhado possível, né, com todas as orientações necessárias. Então, como fazer um mapeamento de processo de trabalho? Primeiro, qual que é o objetivo desse processo? Né? Cada processo tem que contribuir individualmente para que alcance os seus objetivos. E os que não contribuírem devem ser eliminados. Né? Então, deve-se buscar o entendimento de como cada um se relaciona e contribui efetivamente na cadeia de valor, né? Ou seja, no que vai ser, naquilo que está sendo produzido, a forma como está sendo produzido, que valores estão sendo agregados ali, né? De maneira a montar uma lista de prioridades entre os processos. Né? Isso é importante. Né? Qual processo vem primeiro? Quem entrega para quem? Né? Isso no fluxo interno e tem aí até chegar no externo. Né? Desde a entrada do externo também até a saída para o externo. Né? Segundo passo, identificar entradas e saídas de cada processo. Como eu falei, né? Então, o input e os outputs, ou seja, entradas e saídas, né? E então, como que os insumos, né, que o processo de trabalho recebe para poder operar, né, que é as entradas, né, e as saídas, que é o output, como que aqueles produtos de fato entregues pelas atividades do processo, né? Como que elas são entregues e que produto está sendo entregue, né? Padrão de qualidade, etc. Então, tanto entrada quanto saída pode ser algo físico, mas também pode ser algo que, gente, né? Que envolva, como nós falamos na tecnologia leve, né? Que envolva a questão do acolhimento, você está entregando acolhimento, né? Então, depende da finalidade de cada processo. E depois, terceiro passo, identificar os fornecedores e clientes. Então, tem fornecedores e clientes internos e externos. Então, após reconhecer a entrada e saída, você tem que identificar os stakeholders de cada processo, ou seja, aqueles, né, que estão ali para identificar, né, como está sendo o processo, aqueles que são responsáveis pelo processo, né? Ou seja, são os fornecedores, colaboradores e clientes. Então é fundamental identificar para entender a importância e também a efetividade, né, dentro desse processo. Né? Então, ou seja, os stakeholders eles vão ter exigências, né? Eles vão ter exigências. Um fornecedor está fornecendo algo para o próximo processo de trabalho e esse fornecedor ele tem o quê? Tem que entregar padrão de qualidade e assim por diante, né? Quarto passo, identificar os componentes necessários, né? Então é necessário identificar os componentes de cada processo, né? Quais são os componentes do processo de trabalho? Lembra? Objeto, agente, meios, finalidade, produto, né? Ou seja, o que eu estou pegando no input, ou seja, o que está vindo para mim no meu processo de trabalho, né? E eu preciso transformar no output, ou seja, na entrega, né?
segundo os autores, aqui essa etapa consiste em compreender e identificar a transformação operada por esse processo. Então, todos têm que estarem compreendendo, identificando tudo que está dentro desse processo de trabalho que é necessário nesse processo de trabalho. O quinto passo, então, classificar os processos, né? Primeiro, então, o mapeamento de processos facilita a priorização, nós já vimos lá, né? Então, você vai classificar. Então, agora você vai fazer o quê? Você vai classificar esses projetos, esses processos, né? Para que a empresa foque nas principais atividades da sua cadeia produtiva. Então, é muito importante classificar, né? Em gestão, em missão e em suporte. Né? Esses três tipos que os autores trazem, né? A gestão, onde está concentrada a estratégia da empresa. A missão, onde se concentra os processos que suprem as necessidades do cliente. Suporte, onde concentra os processos que suprem as necessidades internas da empresa. Porque quando você consegue identificar isso aqui, né? Classificar, então, ou seja, a prioridade do processo é a gestão, né? Porque ela tem que dar as estratégias, ela tem que, ou seja, organização dos processos de trabalho da gestão para, né, comunicar as estratégias, comunicar a finalidade ali, né? E a missão, etc. Ele tem que comunicar isso, né? Então, aí o restante vem o quê? Cumprindo a missão e dando suporte, né? Bom, sexto prazo, estruturar as regras de negócios e os handoffs, né? Regras de negócio, restrições, direcionamentos, né? A venda acima de 5 mil na compra, né? Tem que ser autorizada pelo diretor financeiro, né? O valor dessa compra, né? Se eu posso dar desconto, se eu não posso, né? E tem que ser autorizado pelo diretor financeiro, por exemplo. Mas se for inferior, o gerente pode aprovar, né? Agora, o handoff. Qualquer ponto no processo onde o trabalho ou a informação passa de uma função para outra. Isso são os handoffs, ou seja, as identificações dessas transições, né? Então, é a troca de responsabilidade das equipes. Então, se o responsável pelo departamento de gestão de pessoas esquece de verificar com o departamento financeiro que tem uma demanda passiva de desconto na rescisão, né? Se isso não for verificado, vai gerar prejuízo. Então, eu tenho que entender aquele processo, eu tenho que entender onde que eu preciso daquele processo anterior ao meu, ou depois do meu, tá? O sétimo passo é documentar esses processos, né? Então, ou seja, você vai desenhar esses processos, né? Tem que formalizar toda essa estrutura, né? E geralmente a gente faz o quê? Um diagrama, um fluxograma, né? Então, o principal documento nesse passo é o diagrama de processos. Nele está contido toda a informação necessária para o entendimento de atividades da empresa. Além disso, nessa etapa, é possível relacionar também acompanhamento de desempenho, atividades, e começar a identificar as principais possibilidades de melhoria desses processos, né? E o oitavo é otimizar os processos. Então, já está mapeado, né? Então, como está mapeado, já está no retrato, né? Os processos já tem o retrato dos processos, aí você vai poder eliminar também, né? Aquilo que precisa ser eliminado dentro desses processos para melhorar o desempenho, né? Então, tem que reconhecer melhorias, né? Que precisam ser feitas, né? Conflitos, atrasos, obstáculos, né? Etc. Tá? Ou seja, melhorias que geram valor na cadeia produtiva. Aquilo que desvaloriza a cadeia produtiva, você tem que retirar, né? Bom, e existem algumas ferramentas também de melhoria, que é o 5W2H, PDCA, diagrama de Chikawa. Elas vão ajudar a busca pelas causas dos problemas e pelas possibilidades de melhoria. E também tem algumas ferramentas, gente, por exemplo, a anotação BPMN, tá? É um nome em inglês, vocês não me perguntam, pelo amor de Deus, tá? Mas essa anotação BPMN, ela é padrão para comunicação, né, no mundo dos negócios, tá? Mas pode ser padrão de comunicação também, né, dentro dos nossos fluxogramas, dos nossos mapeamentos, tá? Então aqui tá não tá muito visível, mas por exemplo, eventos, né? Então tem cada sinalzinho desse que significa algo no evento, tá? Por exemplo, esse aqui em vermelhinho, né, seria me parece que é início. Nós vamos ter um exemplo aqui que eu vou mostrar. Atividades, tá vendo?
que é no retângulo, lembra? Né? Aí tem alguns marquinhos aqui que vai o quê? Alguns símbolos que vai me direcionar para algumas coisas também. Conectores, né? Que aí tem pontilhado, né? Linha reta, etc. E os gateways, né? Que também são os momentos de decisão, que é o losango. Então, dentro do losango eu posso ter o quê? Alguns símbolos também que me mostram pontos, né, que eu tenho que ter atenção. E a ferramenta Visage, que eu deixei até aqui o site, tá vendo? Para vocês clicarem aqui o hiperlink, para vocês podem baixar no computador de vocês, né, para vocês fazerem esse mapeamento de processos. É muito legal, tá? E, inclusive, vocês têm um exercício para fazer lá no final do slide, tá bom? Aqui só um exemplo, também não tá muito, porque as figuras, né, elas são muito pequenininhas, mas vocês estão vendo aqui, olha, todo círculo é início e final de processo, não é isso? Então aqui ele está em verde, aqui está em vermelho, início e fim deste processo, né? E este processo entregou para quem tomou decisão na tomada de decisão aqui, ó, ou ele vai para o fim ou ele entrega para quem? Para o próximo cliente, que passa a ser o fornecedor, né? E aqui, né, ele também tem um momento de decisão, mas que vai gerar, né, uma conclusão aqui. Mas no meio do processo tem o que? Decisão também, que vai gerar outros processos. Tem atividades, aliás, tem o final do processo que pode voltar no processo anterior, certo? Só para ter essa ideia aí, tá? Então, eu tenho aqui marca processo com seus processos. Dentro de cada processo tem as suas o quê? Atividades, né? E dentro das atividades tem tarefas, só para